Para quem não conhece aqui, esse aqui é o meu amigo Flávio. O Flávio eu conheço ele desde a infância mesmo. Estudamos na primeira série, dá para ter uma ideia de quanto tempo faz, né? A gente se conhece desde essa época e Flávio vai contar um pouquinho da história dele. Não vou nem adiantar nada não para vocês. Viu? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais uma semana que o Senhor nos concede, ó Deus. Obrigado pela semana que passou, por essa, Senhor Deus, que está no seu início. Meu Deus, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, reunidos em teu nome, para te buscar, para exaltar o teu santo nome, Senhor, e para aprender um pouco mais, Senhor Deus, de ti, ó Deus, através da tua santa palavra. Deus, querendo te apresentar a vida do Flávio, Senhor, que ele seja um instrumento usado por ti nessa noite, Pai. Senhor, usa a boca dele, Senhor Deus, como instrumento, Senhor. Que não sejam as palavras, ó Deus, o raciocínio, Senhor, o pensamento humano, Senhor, mas que seja, Senhor Deus, a manifestação do teu Espírito Santo através da vida do teu Filho. Pai, desde já eu te peço que o Senhor esteja tocando em cada uma das vidas aqui presentes, que os corações aqui, Senhor Deus, dispostos, ó Deus, possam estar, Senhor Deus, se abrindo, Senhor, para receber aquilo que vem de ti. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos no nome santo de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, quero boa noite a todos, né? É um motivo de gratidão estar aqui, é uma oportunidade, né, que Deus dá para a gente para levar a sua palavra. E eu sou uma pessoa que fui alcançado, né, por essa palavra, por esse Deus maravilhoso. A graça me atingiu de uma maneira bem eficaz, né, porque da maneira que eu vivia, né, antes de 99, né, que a minha conversão foi no ano de 99, eu vivi uma vida verdadeiramente, eu não sei dizer se era vida, né, eu não considero aquilo ali vida, né? Uma vida praticamente sem o conhecimento, né? Sem ter assim uma educação, né? Meus pais eram muitos filhos na época, né? Alguns ficavam ali, não vou dizer que eram jogados, né? Um pouco abandonados, não dessa forma, né? Mas a gente não tinha assim aquele, né? A gente tinha ainda um suporte um pouco que a gente tinha da igreja, de ir à igreja, mas alguns se desviaram, né? Eu fui um dos, da época que me tornei jovem, adolescente, já quis, me interessei pelo mundo, né? Pelo mundão lá fora, né? O pai já chamava a atenção da gente, cuidado, né? Mas assim não teve. Veio aquela fase, né, da adolescência de jovem, e eu comecei a ver o brilho do mundo, né? As discotecas, era uma época que a gente saía para os clubes, né? Passava noitadas, né, bebia, é um negócio assim, fora de série. Quer dizer, uma fase da vida da gente, né, que a gente não pode dizer assim que foi tão, mas ao mesmo tempo não foi tão benéfica, né, porque houve muitas perdas, né, eu tive também problemas com álcool, né, não tinha relacionamentos saudáveis, né, era um relacionamento aqui, outro ali, não tinha coisas saudáveis, era uma coisa assim meio jogada, né, e vivendo essa vida, né, ali no mundão, de orgia, de brincadeira, de vícios, né, de tanta coisa, e até 99 Deus deu um basta, né, e o meu estado não era muito bom na época, né, praticamente eu chegava de madrugada em casa, ali eu dormia até nas calçadas, em frente de casa, às vezes eu nem entrava, eu ficava dormindo na calçada de casa, a senhora vê a vergonha, né, que o pessoal saía de manhã, tinha que me rebocar para dentro de casa. Quer dizer, é um negócio mesmo, quer dizer, até você olha assim, você diz assim, não, isso aí não é vida, não. E realmente aquilo ali não era vida. Mas no ano de 99 eu recebi assim um convite, né? E um rapaz que ele mora bem próximo, vizinho meu, ele conheceu a palavra de Deus e nessa noite eu tinha um bar e eu tinha assim ainda umas garrafas, né, que eu ali vendia e me fez o convite, né, para mim ir na igreja. Rapaz, vamos à igreja, vamos pegar um sábado, um culto de jovens, vamos, né? Não tem nada a perder, né? Eu sei que naquela noite, aquele convite foi assim, eu creio assim que foi o dia, sabe? O dia que Deus marcou.
E que ele foi lá, até achei até coragem de ter chegado lá no bar e ter feito esse meu convite, né? Que eu era dono de bar na época. E ele também tinha saído de uma situação de droga, né? Eles entraram naquele desafio jovem, né? Na época, para se tratar, né? Foi um grupo que entrou no desafio jovem. E aí ele corajosamente chegou lá nesse local que eu estava, que eu negociava, e me fez esse convite, do qual eu aceitei, né? E fui no sábado. E ali, durante a pregação, gostei, né? Primeiro dia, muito bonita a pregação, os louvores, né? Eu já saí dali sentindo, assim, uma sensação boa, sabe? Assim, um gozo, uma coisa diferente, né? Eu já saí dali um pouco leve, né? Mais leve, muito bom. Depois fez outro convite, aceitei, fui indo, comecei a ir. Pronto, daí Deus começou a trabalhar comigo, né? Eu comecei realmente a sentir aquela paz, né? Coisa que eu nunca tinha sentido, um gozo, uma alegria, né? No meu ser. Coisa que eu nunca tinha sentido. Eu chegava para o pastor na época, eu ainda me lembro. Eu compartilhei com o Clécio uma vez, eu perguntava se ia parar aquela alegria que eu estava sentindo, sabe? Que eu nunca tinha sentido paz, né? Eu creio que seja a primeira coisa que o ser humano sente quando é tocado por esse Deus da palavra, é paz, né? E o homem do mundo, ele não tem paz. Ele é inquieto, né? Então eu era esse homem, né? Cheio de inquietações, né? Cheio de mazelas, né? Pessoa que não tinha, assim, segurança nas coisas. E durante essa minha ida à igreja, eu tomei a decisão de aceitar esse Cristo, né, da palavra. Falei com o pastor, ele disse, não, então vamos começar um discipulado, vamos começar a doutrinar você, né, para você se firmar na palavra. Ali eu achei muito interessante, porque eu tinha muitos problemas, sabe, ainda. Eu tinha muitas fobias, sabe, coisas horríveis, coisas até que eu achava certo, né, diante da questão familiar. Mas na verdade era coisa muito errada, coisa muito triste, abominável. E ali eu comecei a me abrir mesmo para o meu pastor, contei para ele. Porque não adiantava eu esconder nada, com a coisa que eu entendi ali que Deus tocou no meu coração, que eu não deveria esconder nada para ele, né? Porque Deus não pode operar onde há inverdade, né? Uma meia-verdade. Se você conta uma meia-verdade, quando você vai se abrir para o seu pastor, contar uma situação para ele, uma meia-verdade não tem como ele operar. Assim eu entendi, né? Não tinha como ele operar em mim se eu não fosse verdadeiro. Eu tinha que contar minhas mazelas, né? As coisas abomináveis, as coisas horríveis que eu fazia. E ali eu me abri com ele, contei para o meu pastor, eu tenho uma dificuldade muito grande, principalmente nessa área de relacionamento, eu já sofri muito. Eu posso ajudá-lo, né? Foi aí que ele me ajudou em oração. E aí eu fui crescendo. Me deu a oportunidade, né? Foi orando por mim, um grupo muito forte, né? Que foi sendo discipulado naquele ano. E aí fui crescendo, né? Fui crescendo na vida cristã, me interessei pelas coisas de Deus, né? Fiquei assim uma pessoa que não queria mais nada, era só igreja, era monte, era vigília, era nos cultos de oração, né? Era na entrada da igreja, recebendo os irmãos, era um fervor, né? Aquela coisa do primeiro amor, né? Que você tem vontade de fazer assim tudo para Deus, né? Primeiro amor, quando você é tocado, você quer louvar, você quer... E eu já achava a cor mais linda uma pessoa louvando lá na frente. A menina estava louvando lá na frente, eu ficava assim, maravilhada. Rapaz, ouvia um crente orando, ixi, menina. Eu ficava parado olhando, rapaz, que coisa linda esse crente orando. E eu não sabia orar, né? E eu queria saber aprender a orar, eu queria aprender a orar desse jeito. Eu vi o irmão orando, e eu ficava assim, maravilhado, olha, rapaz, eu não consigo orar desse jeito. E eu queria aprender, sabe, tudo aquilo ali, toda essa coisa que diz respeito a Jesus, né, e o Cristo, né, que você serve há tanto tempo. E ali fui aprendendo, tive a oportunidade também de ir para uma vigília, né, que foi um convite do irmão na época. Eles já viram que eu tinha muito interesse por Cristo, pela igreja. E naquele convite, foi exatamente nessa vigília que eu tive uma experiência autêntica. Eu tive um encontro verdadeiro com ele. Dali a minha vida foi totalmente impactada depois dessa vigília. Porque eu recebi aquele batismo, né, que é o Espírito de Deus, né, que a gente recebe o fogo de Deus, né, para
poder fazer a obra, né? Porque na verdade a gente quando começa a se envolver com a obra, a gente tem fraquezas que a gente diz assim, eu não vou conseguir vencer isso, para poder me envolver com a obra, né? Ou ser um conselheiro, ou ser um homem de oração, ser um evangelista, não é isso? Ou ser mesmo um cantor, não sei, alguma área da igreja que você vai atuar. Mas aí eu me sentia fraco, sabe? Senhor, às vezes eu me sinto fraco, para fazer uma coisa para ti é como se fosse um peso, sabe? Eu dizia para ele, sabe? Às vezes eu vou fazer algo para ti, eu sinto assim um peso, como se algo dissesse que você não pode, você não tem, você não é. É porque quando a gente se converte, tem coisas na mente da gente, até na escola bíblica que eu ia, que ficava, sabe, me acusando, sabe? Isso é normal quando você está no caminho certo. É isso que o diabo faz. O que foi que ele fez com Martinho Lutero? Lembra da história de Martinho Lutero? Martinho Lutero, por exemplo, quando ele começou a se envolver com a palavra, né, ele começou a buscar realmente conhecer a Bíblia, que foi a partir daí que Martinho Lutero começou a ver os erros que havia na igreja católica, e aí ele cria aquelas teses que a intenção de Lutero nunca foi criar uma religião nova. Pelo contrário, ele queria que a igreja voltasse às origens, né, e pregasse a verdadeira palavra. Né? E aí o inimigo, em uma dessas ocasiões, ele começou a acusar Martinho Lutero de que ele era um pecador e ele não era digno daquilo, né? Ele teve uma reação exatamente mais ou menos como essa sua aí. São os conflitos, né, que começam, né? Você não sabe, porque você não sabe o que é o espiritual, né? Você estava praticamente lá no mundo vendido pela carne, né? Todos os seus desejos e vontades você fazia. No espiritual, quando vinha tomar conta de você, dá um gozo, dá um equilíbrio, né? Dá uma serenidade, né, para o homem. O espiritual, quando ele começa a atuar na vida do homem, ele começa a agir assim, ele dá uma serenidade, uma paz mental, né? Uma paz aqui, né? Coisa que o homem não tem, coisa que eu não tinha. Só que eu via quando eu estava lá, de repente vinha um pensamento, eu contava até isso para o pastor. Aí pensamentos horríveis, até para fazer você desistir, né, da caminhada. Mas eu lutei também muito com isso, né? Então eu tive assim um suporte para a minha vida cristã na época, porque minha mãe também, ela já era cristã da Igreja Batista há muitos anos, né? Ela já era realmente uma mulher desde nova criada no Evangelho. Então ela me deu também um suporte, mas no início da minha caminhada eu enfrentei, irmãos, muito problema, deu vontade de eu desistir. Eu tinha assim muitas fraquezas, muitas quedas, eu achava que o meu pecado, não, eu não vou conseguir me aproximar, me segurar com esse Deus, que eu tenho um problema tão sério, eu erro tanto, e aquilo ali ia minando, sabe, tentando minar, eu ficava querendo agradar ele, mas depois que eu tive realmente essa experiência, que eu estou relatando aqui para os irmãos, aí ele me deu a segurança. Ele me deu o entendimento, a compreensão de que as fraquezas que eu tenho podem ser vencidas. Porque o poder da graça, o amor dele é maior do que as minhas próprias fraquezas, né? Ele não desiste de mim porque eu enfraqueço, né? Porque às vezes eu caio, né? Porque às vezes eu não consigo vencer, né? Uma debilidade minha, né? Própria de cada um de nós, que é do ser humano, né? Que a minha irmã dizia que ela também estudou teologia, ela disse que você tem um lado humano também. Né? Você tem um lado humano. Às vezes Deus está até mostrando para você que você tem um lado humano. Que eu me senti assim, me senti tão abraçado por ele, tão cheio da graça, da paz dele, que eu não tinha certas áreas da minha vida que eu não procurava cuidar, né? Eu queria só servir, evangelismo, orar, queria estar adorando a Deus. Então foi uma fase muito boa da minha caminhada cristã. Então, o meu relato assim para os irmãos era de uma vida de alcoolismo, né, de droga, de vício, de homossexualismo. Porque o homem, quando ele está no mundo, ele tem tudo isso. Tudo que vem para ele, acha que é certo. Ele abraça, é isso, né? Então, a pessoa, quando está escravizada pelo mundo, é exatamente essa mentira, né, que ele apresenta para nós, né? E Jesus, ele apresenta a verdade para nós, né? Diz lá em João 8:32, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará, né? Ele pergunta de quê? Então, da situação que eu vivia, da situação que você poderia viver, mas que o espiritual ainda não veio fazer parte da sua vida, né? Você conhece um pouco, mas não se debruçou na Bíblia, né? Quando a gente se debruça nela,
começa a estudar, a gente vê que é um livro sério. É tão sério que na época que eu me converti, lá em casa eu não fiquei assim com a minha rede, sabe, para dormir. E na época que eu saía lá da igreja, eu chegava lá, eu botava uma esteira no chão, na sala para me dormir, uma esteirazinha, e eu botava o colchão, como é? Travesseiro, e botava assim a Bíblia. Aí eu começava a ler e eu estava admirado com esse livro. Eu fiquei admirado com esse livro, eu comecei a olhar, porque eu estava sentindo o caráter dele, a santidade dele, coisa que eu não tinha. Eu tinha sujeira com mulher, todo tipo de coisa feia. Eu comecei a olhar para ele, rapaz, que... E eu dizia para mim, eu deitado ali de madrugada, eu dizia, que livro é esse? Era uma coisa que eu, sabe, falar assim na minha boca, mas parece que vinha assim. Eu dizia, meu Deus, que livro é esse? E eu começava a ler, sabe? E a esteira lá, não tinha nem mais a rede, estava a esteira no chão, aquela esteira dura, o chão duro, e eu deitado lá e olhando esse livro, às vezes de madrugada, lendo. Eu disse, meu Deus, que livro maravilhoso. Eu comecei a ler. Não tive medo, não tive certo temor, não, porque a minha mãe também era uma guerreira de oração, ela devia orar muito por mim, orou quase mais de 10 anos por mim, né, pela minha conversão. E eu olhava aquele livro e eu dizia, meu Deus, como eu sou sujo, mãe. Sabe? Era a resposta que, como eu sou sujo, como é que eu vou ler um livro desse de um Deus que é santo? Eu comecei a entender que o Deus que se revela para nós nessa palavra, ele é santo, perfeito. Eu sou tão pecador, tão horrível que eu não posso nem tocar nesse livro. Eu dizia para mim, sabe? Eu disse, como é que eu vou tocar num livro desse? Deus desse livro é santo. E eu era totalmente errado, né? Mas aí eu comecei a me debruçar. E foi que eu me interessei, sabe? E eu sentindo mais gozo, mais alegria. E fui crescendo, e fui querendo descobrir mais, sabe, sobre a verdade, sobre ele. Fui querendo saber mais. Eu não tinha ainda esse telefone, acesso à internet, nem nada. Mas aí tive acesso a alguns textos, livros, né, coisas que Deus... Na verdade, Deus providenciou né, tudo aquilo para que eu pudesse ter aquele suporte, para que você não venha se desviar. Né? Então, Deus me deu todo o suporte para que eu não me desviasse. Porque se eu voltasse para o estado que eu estava, aí eu pensei, eu não posso voltar para o estado que eu estava. Que se o Espírito Santo uma vez iluminou o homem, ele não pode, eu não posso, eu tenho que avançar agora para a verdade. Né? Se o Espírito Santo veio sobre nós, qual é o objetivo agora? É conhecer a verdade. A gente tem que identificar a verdade, buscar a verdade, né? A gente tem outras disposições, a nossa mente, ela tem outras motivações, né? Outros ideais, outros propósitos, coisas maiores de uma missão que ele implementou e selou em nós. É como se Jesus parasse ali, né, a missão dele de redenção, do perdão que ele derramou sobre nós, e a gente fosse continuar o que ele fez. Né? Então ele parou ali, mas ele veio e derramou a unção sobre nós. Agora vocês vão continuar. Vocês vão dar sequência àquilo que eu fiz. Então, todos nós que estamos levando essa graça, essa verdade para os irmãos, ou para aqueles que não o conhecem, nós estamos continuando a fazer aquilo que ele fez. Ele parou ali, pararam ele ali, né? E só tinha uma coisa para parar ele, que tinha que tirar a vida mesmo do homem, né? E ele era novo, né? Com 33 anos. Então, isso aí foi... Realmente eu contei um pouco mais disso para os irmãos, dessas coisas que aconteceram, né? Na minha conversão. E eu recebi toda a segurança, né? Para mim poder palmilhar esse caminho, né? Essa direção que é Jesus Cristo. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu sou realmente apaixonado por esse Deus. Eu sou apaixonado por ele. E não tem como você se aproximar dele. Não, é impossível. A não ser que a pessoa repele, né? Mas para o homem que se aproxima dele, não tem como. Você se apaixona por ele. Porque você viver na sujeira, né? Sem espiritualidade, sem graça, e vir uma paz assim bem tremenda, um gozo, uma alegria dentro de você, você disse, eu não resisto. Eu dizia assim, eu não vou resistir não. Eu quero é ele. Eu quero é Deus, né?
Então ele se revela na pessoa dele, né? De quem ele é, né? Esse Deus gracioso, né? Que ele é gracioso para conosco, né? Ele faz questão de se revelar para o ser humano. Mas como é que Jesus vai se revelar para mim? Ele é espírito, né? Ele vai se revelar pela paz. Se você ler a palavra, é ele. Então eu acho que Jesus me achou e eu achei ele quando eu comecei a consultar o manual dele, né? O ensino dele. Ele se mostrou para mim quem ele é. Eu vou te mostrar quem eu sou, né? Ele já está dizendo eu sou, né? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho e direção para a verdadeira vida. A verdadeira vida é em Jesus. Os conceitos, o caráter, a santidade, a integridade do homem está ligada a ele. Tudo isso é ele dá para nós. E é pago, é? E é pago? Não, é de graça. De graça receber e de graça dar. Então, eu queria assim compartilhar esse testemunho com os irmãos, mas também queria assim trazer uma palavra para nós, né? O que é exatamente o que a gente compartilha lá com a família, né? Quando a gente está com a nossa família lá, que é esse livrozinho aqui, não sei se os irmãos conhecem, é um livro devocional. Geralmente você adquire um livrozinho, todo dia você tem uma partículazinha da palavra, né? Você tem algo ali a compartilhar com os irmãos, né? Deixa eu ver aqui. Eu posso fazer uma oração, irmãos? Vou fazer uma oração aqui por nós, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por nós estarmos aqui, ó Deus, juntamente com os irmãos, para falar um pouco mais de Ti, Senhor, da Tua palavra, da Tua salvação, do plano maravilhoso que Jesus nos alcançou. Queremos também que os irmãos que estão aqui, ó Deus, eles possam se sentir à vontade, se sentir acolhidos, porque Deus, Ele está aqui e Ele é corpóreo, Ele está presente no ser do homem e Ele ministra aos nossos corações, meu Deus. Ministra graça, Senhor. Ministra salvação. Fala, Pai, da Tua verdade para cada um desses irmãos, na simplicidade do Teu Evangelho, na simplicidade da Tua palavra, porque não precisa de palavras bonitas, de discurso bonito. O Evangelho é simples, meu Deus. O conteúdo é simples. A fala, a voz do Senhor é simples. E que nós não possamos não sair, ó Pai, da simplicidade do Evangelho, que diz assim um apóstolo, meu Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Vem falar aos corações essa noite, meu Deus, por meio desse manancial, por meio desse devocional, meu Pai, que eu queria apresentar aqui para os irmãos, queria compartilhar, porque foi uma palavra que já estava ali separada, eu compartilhei com o Clécio. Clécio vai ser exatamente o dia, que é a data e o dia desse manancial e o assunto que Deus quer trazer para nós. Que o Senhor possa falar poderosamente, meu Deus, a cada uma das pessoas que estão aqui essa noite. E que eles possam acolher a Tua palavra, Pai. Que eles possam encontrar o caminho e a verdade em Cristo Jesus. Eu te agradeço, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Em Salmos 36, de 1 a 13. Vou ler aqui os irmãos. Salmos 36, de 1 a 13. Malícia humana e benignidade divina. Ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminhos que não é bom. Não se despega do mal. Eu li aqui até no seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminhos que não é bom, não se despega do mal. Isso aqui, irmãos, é o pensamento do ímpio. O ímpio é a pessoa que vive na prática, né, do pecado, né? Ele não quer comunhão com Deus, ele não quer conhecimento de Deus. E era assim que a gente vivia também, né? Fazendo tudo que dá na telha, né? Fazendo tudo que
as nossas vontades, né? Os nossos anseios, né? E a condição do ímpio aqui é essa voz, né? Que pulsa, né? A gente convive com todo tipo de pessoa diariamente, né? Eu trabalho com venda e a gente convive assim com clientes. A gente tem até a boa intenção de fazer um bom atendimento, né? Eu, quando estou ali junto aos meus clientes, a gente não consegue, na verdade, agradar, né? Vamos dizer assim, 100% a todo mundo, né? Nem o próprio Jesus conseguiu. Teve até aqueles, né, que desagradavam, né, a ele, né? E no dia a dia também eu enfrento também esse tipo de coisa, né? Enquanto pessoas que muitas vezes você quer agir de maneira ética, correta, mas muitas vezes a pessoa está atacando você, né? Às vezes a pessoa está com uma conversa, com alegria, lhe abraçando, mas ao mesmo tempo está com aquele abraço de, né? A gente encontra, né, esse tipo de pessoa, né, no dia a dia, né? Que às vezes a gente está tão sensível àquilo que é bom, né? Se alimentando da palavra, da oração, que a gente, às vezes as pessoas até durante o dia, nem ele percebe, né? Ele está agindo com o mal e ele nem percebe que está agindo de forma, né? Que está ali ferindo o outro, a dignidade do outro ou atacando o outro, né? Eu já peguei até uma situação de eu pegar um produto e eu ver o problema do produto e querer resolver e a pessoa querer me incriminar por causa daquela situação. Eu disse, não, eu detectei aqui para lhe avisar que pode haver um problema maior, né? Assim, uma fiscalização, uma coisa, né? Você sabe que existe, né? Então a gente quer evitar, né? A gente está ali guardando a gente, lógico, que a gente tem que saber as manhas do cliente e ao mesmo tempo, né, resguardando, né, mostrando para ele que aquilo ali não é certo. Então eu pego algumas situações desse tipo que até eu fico pensando, puxa vida, eu fui tentar auxiliar essa pessoa, né, num problema que ele tem no negócio dele, e ele, em vez de perceber, poxa, esse rapaz percebeu algo que eu não tinha, ele fez, foi me acusar ali na hora. Aí eu olhei assim, não entendi, sabe? Eu, na minha, assim, um pouco, eu procurei até saber das manhas, como é que opera, né, nessa área de venda, né? Porque meu pai trabalhou há muito tempo e ele me dava, assim, algumas dicas, né, para lidar com as manhas, né, isso? Das pessoas, né? E existe isso durante o dia no campo profissional. Mas Deus tem me dado, assim, sabedoria para lidar com essas questões, né? E a gente encontra gente lá fora que ele realmente ele é permissivo, né? Ao mesmo tempo ele está negociando com você, mas ele está visando algo, né? É impressionante o ser humano, como a gente encontra esse tipo de gente no dia a dia. Mas, como se diz assim, faz parte também, né, irmão? Que a gente encontrasse tudo bom, né? Tudo sim, não é verdade? Aí se você vai para um projeto ou para algo, você recebe só sim, né? Seria, ninguém sabe como seria. Tem os prós e tem os contra, né? Então, qualquer atividade laboral, né, que você venha participar, tem os prós e tem os contras, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso, né? E eu vi até isso, eu vim aprendendo, né, para poder lidar com essas situações. Tem uns prós e tem uns contras. Você não vai encontrar tudo simzinho, tudo em harmonia ali, né? Vocês entendem, né? Mas esses embates, esses confrontos, a gente encontra no dia a dia. Louvado seja Deus por isso, né? Então eu vim compartilhar agora com os irmãos a lição aqui. O título é Misericórdia, Senhor. Diz aqui, muitas vezes tentamos achar desculpas para as maldades dos maus. Fulano assaltou e matou, mas ele teve uma infância difícil. Cicrano torturou, estuprou e fez todo tipo de crueldade, mas não teve bons exemplos em casa. Os pais, a sociedade, o governo, todos são culpados. E o criminoso acaba sendo justificado e não assume a culpa do seu pecado. Não assume a culpa do seu pecado. A Bíblia já diz, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados da glória de Deus, separados do cuidado de Deus. A glória de Deus é o cuidado inefável dele, né? A graça dele, o amor dele nos mantém. Até as insuficiências, né? Do dia a dia, né? De empresa, né? De trabalho, né? Coisas até insuficientes que as pessoas não cuidam, ele entra com essa suficiência. Deus, ele é todo suficiente para nós. Né? Às vezes até eu me pergunto por que tem gente que não quer esse Deus, que ele é todo suficiente. Né? E por mais que a gente conquiste as coisas,
vá lutando por isso ou por aquilo, ele quer que a gente tenha um equilíbrio, né? Às vezes a gente se estressa, corre aqui, corre acolá, né? Essa vida quer se submeter às vontades das pessoas que estão como gestor lá, né? E a gente acaba se machucando, que na verdade Deus quer dar um equilíbrio para nós, né? E eles querem aquela corrida desenfreada por resultado, a gente sente isso no dia a dia. Então a gente precisa de sabedoria também de Deus para lidar com essas questões, né? Eu luto muito com isso dia a dia, eu fico até preocupado. Porque Deus injetou em nós a missão e às vezes a gente está tão envolvido, né, com o mundo secular, né, com negócios, com corre, com números, com meta, tem que correr para aqui, correr para acolá, atrás de, né, irmã, de manter, né? E a gente acaba esquecendo que a gente tem essa missão também, né, de levar o amor de Deus, né? Aí continuando aqui, irmãos, o salmista Davi aponta que a voz da transgressão está no coração do ímpio. Olha só. Porque ele não tem o temor de Deus. Tá vendo aqui, ó? O salmista Davi aponta que a voz da transgressão está no coração do ímpio, porque ele não tem o temor de Deus. Então, o temor de Deus é o princípio do saber. A pessoa que teme a Deus, ela tem até uma promessa na palavra de Deus que diz: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta algum àqueles que o temem. O ímpio se engana pensando que não vai ser descoberto. Olha aí. E se for, não vai ser condenado pelo que fez. Ele despreza a prática do bem, mente e engana impunemente. É impressionante, irmãos, isso aqui. As pessoas, descaradamente, elas fazem isso até em rosto, com a gente assim presente. Eu sinto isso, sabe? Às vezes a pessoa tá ali, ô, meu irmão, entra, recebe com alegria, mas você sabe ver que não tem realmente aquela coisa afável, sabe? A pessoa chegou ali, que a pessoa recebeu realmente com alegria, é uma alegria assim meio distorcida, sabe? É uma coisa de alegria meio, sai pra lá, né? Não sei como é que pode, né, o ser humano se alegrar com a pessoa tá ali, ao mesmo tempo sai pra lá, né? Mas é isso mesmo. O que fazer diante do crescimento da maldade e da impunidade? O salmista nos orienta a buscarmos a misericórdia e a justiça do Senhor. Ele nos lembra de que Deus tem mais poder do que os ímpios. Ele nos acolhe e nos protege, à sombra das tuas asas. Salmo 63. Davi associa a presença de Deus a alimento, água e luz, elementos essenciais para a vida. Os dias estão difíceis? Né, irmãos? A gente está me encontrando, né? Trabalhosos, né? A gente viver uma vida íntegra, correta, está cada vez mais. A gente tem os embates, os confrontos, os conflitos, nosso mesmo, até com o nosso próximo, até com a família, né, às vezes. E o Senhor já advertiu, né, que viriam tempos difíceis e trabalhosos, né? Isso Deus fala fortemente comigo, que viria esses tempos difíceis. A gente quer viver a santidade, a gente quer viver a integridade, os valores de Deus, mas a gente encontra, irmãos, durante o dia, eu vou dizer, viu, não é brincadeira, se nós não tivermos vida de oração, se a gente não tiver uma vida verdadeiramente entregue à palavra de Deus, a gente não vai suportar, não. E eu vi um pastor coreano, da Coreia, pregando, ele disse, se nós não tivermos vida de oração, nenhum crente ele não vai suportar, não. Nós não vamos suportar o que está acontecendo lá fora, porque é muito triste o que a gente está vendo. E Deus colocou em nós essa promessa, né, de que Ele está conosco todos os dias, né? Ele está nos preservando. Talvez Deus não lhe deu algo, talvez Deus não liberou algo para você, mas Ele está preservando você. Ele está guardando você. Ah, eu não recebi isso. Fulano está não sei quanto tempo na igreja, chegou agora, já recebeu. Não, mas Deus está preservando você. Ele tem algo melhor para você. Enquanto Ele está preservando, Ele está te confortando. Não despreze o consolo de Deus. Ele fala isso para mim também. Filho, não despreze o consolo de Deus. Não despreze o conforto de Deus. Se Deus está te confortando, está te consolando, receba. Senhor, me conforta, eu aceito o teu conforto. Tem uma coisa, algo que me faz falta, mas o Senhor, por enquanto, está me confortando, trazendo alegria ao meu coração, né? Sendo suficiente, né? Onde as coisas estão sendo insuficientes, né?
trazendo suficiência para mim, né? Sendo Deus suficiente, né? Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem problemas também na caminhada? A gente tem, quem é que não tem? É só bênção? E fosse também, seria muito bom, né, irmãos? Mas a gente tem problema também, e a gente tem que saber lidar com cada um deles. Pedindo a sabedoria do Senhor e o discernimento, né? Então, que nós possamos também ser homens e mulheres de oração para esse tempo, né? Que a gente está vivendo. Se Deus está alertando que os tempos estão difíceis, a gente acorda de manhã, já tem que tomar aquele café, né? Se arrumar, eu boto a minha farda logo de manhã, tomo um banho, boto aquela farda, já corro para o campo para trabalhar, tá? Já vendo que a responsabilidade, né? Eu tinha, assim, um complexo muito grande de culpa, sabe, Clécio? Eu creio que isso também foi um problema para mim, porque mesmo quando eu era ímpio do mundo, eu fazia tanta coisa horrível que até aquele complexo de culpa ainda minou um pouco eu querer conquistar as coisas, sabe? Eu fiquei um pouco, sabe, intimidado, até para avançar, né? Evoluir, né? Progredir, né? Esse complexo de culpa, ele pesou um pouquinho em mim. Assim eu confesso para os irmãos. Porque tem coisas, não é como o Clécio disse, que o inimigo ainda não. Agora você recebeu o Espírito de Deus. Agora você pode repelir essas coisas. Quando essas lembranças vêm para você, né? Que foram lembranças amargas, né? Lembranças duras. Lembranças que maltratam você, que você tá até... Ai, era tão bom. Mas no fundo não era não. Eram lembranças amargas que traziam sofrimento e dor para você. Às vezes nem para você, mas para quem mais amava você. Às vezes quando eu vou até falar do amor de Deus para um viciado, uma pessoa que bebe muito, eu digo para ele, você não está ferindo você, mas você está ferindo quem mais ama você. Aquilo ali toca demais a pessoa. Porque você dizer isso para a pessoa, ele está ali, né? Pá. Você não está ferindo você não, mas você está ferindo quem mais ama você. Um filho, uma mãe... Não é isso? Um parente que está ali orando por você. É como uma mãe que ora pelo filho, né? Você nem sabe o sofrimento dela quando você está lá fora, né? Naquele temporal, todo tipo de coisa ruim, ela lá, né? Hoje eu entendo. Eu não entendi, agora eu entendo a prece e a oração de uma mãe, dos seus filhos. Como é importante. Uma mãe está ali na posição orando. É tão impressionante, irmãos, que a minha mãe, ela é crente desde nova, eu contei até para o Clécio. Ela é uma coluna tão forte dentro de casa, que ela assumiu, sabe? Quando ela sai lá de casa, às vezes acontece algo. Eu fico assim impressionado. Rapaz, a mãe quando sai daqui parece que acontece alguma... É impressionante. Eu estava comentando com as meninas uma vez, né? Quem sabe também não tem uma coluna na sua casa? Às vezes é você, às vezes você sabe quem é a coluna da casa, ela ora muito por você, ela pede muito por você. Pede para livrar, para guardar você, da sua saúde. É isso? Para você batalhar, para você trabalhar para as suas conquistas. E essa pessoa é a coluna da casa. Aí eu fico olhando como é importante uma mãe que ora. Né? Uma mãe que intercede por seus filhos. A mãe quase 10 anos, irmã, orando por mim. E ela chegava para mim, eu estava lá na sala... Eu me sentava lá bêbada, ela disse assim, tu não quer aceitar Jesus, não? Ela chegava para mim, bem simplesinha, sabe? Eu, com aqueles olhos, né? Aqueles olhos só de... Não olhava nem direito, né? Não quer aceitar Jesus? Disse, eu não tenho força para isso, não. Eu disse, mãe, eu não tenho força para isso, não. E não tinha, não. E o campo ali era do dito, né? O campo era dele, mas ali ela lutava, né? Era uma mãe lutadora, guerreira, né? Aí no tempo certo, no ano de 99, né? Foi o ano de 99, não teve jeito, ele me pegou mesmo pelas bitacas e disse, você é meu. E aí o boi no lambe, né? O cão no lambe, né? Quando Deus disse, esse homem aí é dele. Aí pronto, aí Deus completou a obra, né? Então, para a felicidade dela, né? Porque eu era realmente um problemático, né? Dentro de casa, né? E aí o álcool somou mais os problemas, né? E já tinha problema, né? Já tinha fobia, doidice. E ainda mais com álcool. Aí a loucura ficou maior, né? Tinha medo até de me perder por aí. Mas é assim mesmo. Então,
Deus é Pai. Os dias estão difíceis, vamos clamar ao Senhor por misericórdia e justiça. Diante do Senhor, os obreiros da iniquidade vão tombar. Os ombreiros da iniquidade vão tombar. Então tem a resposta de Deus para tudo isso, né? Para esses dias difíceis, né? Amém, Jesus. Glória a Deus. E ele está dando aqui uma orientação para a gente, né? Para esses dias difíceis, né? Ele está dando uma orientação aqui para a gente, para esses dias difíceis. Clamar a ele por justiça e por misericórdia. Olha, no seu leito ele maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se despega do mal, ímpio. Olha aí, ó. Aí Deus responde, ó. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus. Os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Preserva, está preservando você. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na corrente das tuas delícias lhe dás de beber. Verso 9. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz nós vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Vou repetir esse versículo. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila as mãos do ímpio. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem se levantar. Os obreiros da iniquidade, né, irmãos? Os obreiros daqueles que verdadeiramente não levam a palavra, né, a sério. Não tem esse compromisso com ele, né? E quem sabe até tem até uma experiência até de estudo, alguma coisa, mas a experiência realmente não foi com profundidade, né? O Clécio já tem tantos anos de vida cristã, como a sua esposa, os irmãos aqui todos são crentes já. Já caminham com Deus, já. Alguns sim. Então a gente tem muito tempo de vida cristã. Eu fui em 99. De 99 para cá, a vida é outra. De 99 para trás, a vida foi uma desgraça. Mas de 99 para cá é só crescimento. Visando o céu, né? Porque o plano maior já foi dado para nós. Quando Jesus Cristo enviou o Espírito dele, e ele está presente aqui. Você não pode ver não, que Deus ele é invisível. O nosso Deus ele é corpóreo, ele habita no interior do homem. Ele selou o coração do homem para ele. Então ele veio, quando ele veio, eu fiquei meio temeroso, que eu era tão sujo, mas a santidade dele veio sobre mim, eu não suportei, eu disse eu quero. Aí ele veio, então o Espírito dele veio e tomou conta, entrou, né? Ele entra no âmago do homem. Então isso é de uma beleza tão grande, sabe? Que todo o dinheiro do mundo, todo o metal do mundo que você pegar, não paga uma bênção dessa sobre a vida de um ser humano. Ele tem a certeza da salvação e da vida eterna. Você já tem essa certeza da salvação e da vida eterna? Você mexe no calo de qualquer um, mas é assim mesmo. Se você fazer essa pergunta, aí deixa ela remoer você. Mas se você tiver uma dúvida sobre o plano da salvação, tem um pastor, né? Tem as pessoas que vão lhe esclarecer, lhe ajudar, né? Às vezes você quer conhecer, mas você fica um pouco, né? Não vou conhecer, mas tem as pessoas para lhe esclarecer. Deus usa as pessoas, não é verdade? Eu quero saber um pouco mais da verdade. Deus usa pessoas para nos esclarecer. Hoje você vê uma ferramenta que a gente tem, que é a internet, você vê pregações diárias. Você quer ouvir sobre casamento? Você quer ouvir sobre namoro? Todo tem uma pregação. Cada tema que você escolher, ele tem uma pregação específica para você. Orgulho, dinheiro, né? Amizade, relacionamento. Cada ponto que você pegar, ele tem ali uma mensagem especial para você, para o seu coração. A própria Bíblia ensina tudo isso, né? A própria Bíblia. E tem aquela mensagem que vai chegar exatamente, né? É como um bálsamo, né? Diz que a palavra de Deus, quando ela dita ao seu tempo e ela chega de maneira doce, né? E vem sobre nós, aí ela, a seu tempo, ela vem como um mel, né? E ela dispensa a bênção sobre a sua vida. Então, esse Deus, a gente só tem um objetivo agora, depois que o Espírito do Senhor veio para nós, né? É servir.
né? Você vai servir com seus dons e talentos, né? Seja um evangelista, seja um cantor, né? Seja uma mulher de oração, seja uma coluna na sua casa, mas de alguma forma você vai servir a Ele. Ah, eu vou fazer minha parte aqui, Senhor. E Deus vai honrar você, porque Ele diz que honra aqueles que honram a Ele, né? E aqueles que o buscam, né? Até nas madrugadas, não sei se os irmãos gostam de orar de madrugada, vocês já perderam o sono. Perdeu o sono, já vai começar a ter alguma coisa para orar, né? Não é que ele incomoda, às vezes ele incomoda a gente. Às vezes eu estou de madrugada, de repente eu acordo. Meu Deus, será que Deus quer que eu ore por alguém? Sabe? Aí eu já pergunto, Senhor, tu quer que eu ore por alguém, interceda por alguma situação, alguma coisa que está acontecendo? Porque às vezes eu desperto com sonhos. Sonho com alguém, aí eu entendo que Deus está querendo que ore por essa pessoa. Por essa pessoa, né? Sempre que eu estou sonhando com alguém, assim, e eu desperto, eu entendo isso. Eles precisam orar por essa pessoa. Por essa pessoa. E é maravilhoso, assim, eu não sei se os irmãos já ouvi foram muitos testemunhos, assim, de livramentos mesmo grandes, né? Foi, pessoas que, assim, escaparam da morte porque alguém orou por ela naquele momento. Eu me lembro de um caso de uma pessoa que estava na África, sofreu um acidente, né, num carro, o carro lá capotou e tudo várias vezes, e alguém aqui no Brasil, na hora do acidente, estava orando por ela. E aí depois recebe a notícia que naquele momento que ele orava, aquela pessoa estava sofrendo um acidente. E aí, através, né, da intercessão dessa pessoa, Deus deu o livramento para você ver. Né? Por isso que a gente nunca deve, assim, abrir mão disso, né? Às vezes que você tiver assim, essa percepção de alguém, porque às vezes você sente aquele incômodo, né? Como a mãe, né? As mães, elas têm aquela velha história do sexto sentido. Às vezes uma mãe, ela sente uma coisa ruim assim a respeito de um filho, às vezes ela não entende, mas é porque Deus assim está livrando ele de alguma coisa, né? Lá onde ele está. E assim como as mães, a gente tem que ter essa percepção, essa sensibilidade. Talvez alguém esteja até buscando uma resposta, né? A resposta de Deus para nós é essa, né? Para a gente clamar a Ele, né? Por misericórdia e justiça, né? E pelos que sofrem, né? As pessoas que sofrem nas suas emoções, né? Que eu compartilhei até um livro aqui com o Clécio. Eu queria muito que ele lesse, porque tratar dessa área, né? Tem muita gente sofrendo, né? Eu me incluo aqui um pouco, essa área emocional, ela, pra gente, ela é um pouco... O povo de Deus em si, eu vejo que muita gente... Talvez até os pastores não queiram nem mexer, a talvez, gente sempre né? encontra. Mas... Eu, por exemplo, tem um rapaz lá em Canidé que até hoje assim, a gente mantém contato com ele, né, o Robson. Para tu ter ideia, eu ia quase que todo dia, quando eu morei em Canidé, quase todo dia. Eu caminhava 3 quilômetros para visitar esse rapaz. Ele passou mais de 10 anos com uma depressão. Tu sabe o que era a alimentação dele? Literalmente, único e exclusivo, Nescau de caixinha. Era só o que ele tomava. Ele não comia, ele não bebia outra coisa. Nescau de caixinha. Os irmãos da Betfagé, a gente fez muita ação social lá em Canidé e fizemos muito trabalho lá na comunidade. Teve um deles que ele chegou a filmar. Eu levei eles lá dentro do terreno deles. Tinha uma montanha assim. Literalmente, uma montanha de caixinha de Nescau. Aí o irmão ficou tão admirado que ele filmou e colocaram no telão da igreja aqui em Fortaleza para os irmãos verem a situação dele. E tá aí ele para contar a história. Eu, particularmente, assim, na minha visão humana, na minha pequenez, né? Eu achava que eu ia sair de lá e com esse rapaz já tendo ido a óbito. Porque eu não acreditava que aquele rapaz fosse resistir. Mas quando Deus tem propósito, né, meu irmão? Você pode passar pelo que passar, você vai, né, viver para contar a história, né? E ele, graças a Deus, se levantou e está aí, né? Voltou à igreja e tudo. Porque esse rapaz foi uma das ovelhas que, através do nosso trabalho lá no interior, ele se converteu. A conversão dele foi no mesmo dia, ele, a mãe e o pai. A gente foi almoçar na casa deles, eles não eram crentes. E a gente, depois do almoço, a gente começou a louvar uns hinos da harpa, né? Aí eu ministrei ali alguma coisa e fiz o apelo. O pai, a mãe e o filho aceitaram Jesus no mesmo momento, no mesmo dia. Que bênção, né? E estão lá. O pai e o filho estão lá. A mãe faleceu, qual foi o ano? Foi o ano de Copa. Foi 2000 e alguma coisa. Eu acho que foi 2014 mesmo. Ela morreu atropelada lá na CE, em frente à igreja praticamente. Um carro matou ela.
Aí tá só ele e o pai dele agora, né? Mas estão lá, né? Na igreja e tudo, graças a Deus. O plano de Deus, irmãos, para nós é real. A Bíblia não é um livro qualquer, o plano dele é verdadeiro, real. O plano da redenção, da salvação, ela visita pessoas que a gente, talvez os irmãos vissem o meu estado, dizia assim, não tem jeito não. Sabe, tem gente que você vê o estado, você visse o meu estado, em 99 você disser, não tem mais jeito não. Mas para ele tem, é o carpinteiro de Nazaré, né? Ele quando entra, né, ele entra no âmago, na alma, né? Ele trata da alma humana. O problema do ser humano está o bisturi que corta a pele para a cirurgia, não consegue chegar onde ele chega, porque ele é espírito. Tu falou agora de carpinteiro de Nazaré, eu me lembrei do pastor Raimundo de Oliveira. Tu lembra do pastor Raimundo de Oliveira? Ele foi da Bethesda. Foi ele quem batizou eu e a Jane, a minha esposa. O pastor Raimundo de Oliveira, ele tinha que não tem aquela frase, né? Pau que nasce torto, morre torto. Já o pastor Raimundo, ele dizia assim, pau que nasce torto, só morre torto se não passar pelas mãos do carpinteiro de Nazaré. É verdade, cada um de nós passou, né, Clécio? Eu acho que, eu penso assim, ó, cada um de nós passou, né? A gente que aceitou realmente a ele, né? A gente passou pelas mãos dele. Foi dolorido, pelo menos o meu foi um pouco dolorido, né? Porque eu era teimoso, né? Mas quando ele me pegou de vez, ele disse, não, agora ou você entra nos eixos, ou então eu vou lhe levar. Né? Porque Deus que é espírito é diferente, né? Não é um tratamento do homem, né? É verdade. Então, eu precisava de Jesus, eu precisei dele, e ele me acolheu, ele me recebeu, né? Ele me deu a presença dele, né? Ele disse que está comigo todos os dias, né? Nas horas difíceis, nas tristezas, nos dissabores, nas perdas. Eu já tenho uma percepção do eterno, daquilo que me aguarda, né? Eu encontrei um senhor ali que ele é espírita, e ele falou sobre questões de reencarnação. Aí eu perguntei, o senhor acredita na ressurreição? Aí eu já tive lendo a Bíblia, né? O que o senhor acha da vida não terminar no túmulo? Seria bom, seria legal? O cristão nascido de novo, ele sabe que a vida dele não termina no túmulo. E se todo cristão nascido de novo, esse é cristão mesmo. Ele disse assim, a vida não termina no túmulo. Para nós cristãos, a vida não termina no túmulo. E é o que o apóstolo Paulo diz, que ele diz, aquele que se limita a essa vida é o mais miserável dos homens. Então, é uma percepção do eterno, né? Daquilo que nos aguarda. E como é que você se sentiria, você sabendo o que lhe aguarda? Você já sabe todo o plano, tudo já foi arquitetado por ele. Né? E ele deu a presença do seu espírito dizendo para nós, me espera, me aguarda que eu estou chegando. Ai, tá apertado, tá doendo, Senhor. Mas eu estou chegando, estou pertinho. Se enche aí da minha graça, da minha paz, do meu poder, segue, continua, vai caminhando, né? E aí ele deu essa... Por que Deus chegou assim, dessa forma para mim, irmãos? Eu vou dizer para os irmãos por quê que Deus se apresentou para mim dessa forma. Ele sabia que eu ia me desviar. Eu vou me apresentar logo a ele, senão ele vai voltar. Irmão, entende, né? Eu vou me apresentar logo a ele, porque senão ele vai voltar para o estado que ele estava. Porque o ser humano, ele, quer queira ou quer não, ele se frustra com as coisas. Como é que Deus vai dar um plano para o homem sem ele ver, ele vai desistir logo? Porque a gente não é, a gente começa um projeto, uma coisa, não para, não desiste às vezes. Com Deus, você começa uma caminhada com Deus, tem gente que para. Ah, eu vou ficar aqui 1 ano nessa igreja, 2 anos. Olha como... Muitos, né? Muitos. Olha, se Deus é eterno, como é que eu vou ficar 1 ano aqui, 2? Ele é eterno, ele não tem fim, não. O espírito dele é eterno, ele habita no interior do homem. Ou seja, o que é que Jesus oferece para nós? Uma qualidade de vida além de sobreexcelente. Você ter a certeza que você tem uma vida além do túmulo, que você vai para lá e... Aí é por isso que a pessoa fala dos cristãos nessa questão. Eu não sei se as outras religiões têm um sentimento tão repulsivo quanto o cristianismo nessa visão, que a gente acredita que tem a vida depois do túmulo. Depois da morte, segue-se o juízo. Então, para o cristão nascido de novo, aí você diz, esse aí sim. Esse que teve um novo nascimento, ele sabe que tem a vida depois do túmulo. Faraós, reis, gente poderosa buscou isso, mas nós encontramos aqui. Reis, princesas, rainhas,
gente da mais alta estima, procurava ter essa questão da vida eterna. E tá aí nós encontramos aqui, nesse livro. Amém. Então, quando você se alimenta dele, ele vai mostrar quem ele é. Foi isso que ele fez. Quando eu comecei a me alimentar dele, vou mostrar quem eu sou. Aí ele se apresenta. Ele era o servo sofredor. E o texto que me fez chorar, eu tenho que dizer isso aqui, porque o Espírito Santo está... Eu tenho que dizer isso aqui para os irmãos, porque esse texto me fez chorar. Eu ainda não tinha assim chorado na presença de Deus, mas esse dia na escola bíblica, que a irmã estava apresentando o estudo, eu comecei a chorar e virei a cara para ninguém olhar para mim e me ver chorando. Quando ele disse lá naquele texto de Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? Isaías 53. Ele foi subindo como renovo de uma raiz de uma terra que não tinha beleza nem formosura, a gente olhava para ele. Se ele chegasse aqui, você saía de perto dele. Ele não tinha beleza nem formosura. Quando você vê aqueles quadros, né, lourão, né, dos olhos azul, né, cabelo assim prateado, né, a Bíblia Sagrada diz que ele não tinha parecer nem formosura, né. Ele estava levando toda a nossa carga, toda a carga de pecado ele estava levando. E a gente dizia que ele era um sofredor, um aflito de Deus, ferido. Não. Né? Ele está mostrando aí, né, Clécia, exatamente quando eu comecei a chorar ali, que eu não mostrei meu rosto para a irmã, para a professora, porque eu sabia quem era ele. Eu comecei a chorar e não disse para ninguém. Eu fechei assim meus olhos se encheu de lágrimas. É ele. Eu não tive dúvida nenhuma quando ela começou a relatar esse texto de Isaías 53. Eu chorava como uma criança. Chega, sabe? Eu me virei assim para ninguém olhar para mim na escola. Porque o pessoal estava assim perto da professora e ela começou a relatar esse texto. Ela ainda não tinha falado esse texto. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jesus fez tudo por nós. Tudo, tudo. Nenhum ser na terra, homem, é capaz de... Então, como é que você não quer um Deus desse? Como é que você, às vezes, rejeita ele, né? Às vezes você, não sei se você já chegou... Eu falava muito mal de crente, eu vou confessar para os irmãos. Lá em casa tinha a minha irmã e... Quase todo mundo, claro. Rapaz, mas era tanta peia. Acho que a gente, assim, é meio estúpido. Mas era tanta peia. Eu falava mal do... Cadê esse teu Deus? Menina, quando eu... Lá fora é tanta peia, e se eu brincar com esse Deus dos crentes, eu vou dizer uma coisa para a senhora, é sério. Viu? E eu dizia para ele, agora que eu aceitei, eu disse para elas lá, rapaz, eu brincava com vocês, com Deus de vocês, mas era muita peia que eu levava lá fora. Era envergonhado de todo jeito. Aí eu entendo esse Deus que você serve, ele é sério, ele não é Deus de brincadeira não, viu? Esse Deus da Bíblia ninguém brinca não, viu? Você pode brincar com qualquer entidade, mas com ele não. Deus da Bíblia, ele é vivo. Ele está vivo. Quase todo dia aí a gente vê o resultado desse povo que apareceram nas internet da vida aí zombando. Eu já vi. Muitos aí estão... Eu nem desejo coisa ruim para essas pessoas. Eu vejo eles zombando, às vezes até durante o dia eu vejo pessoas zombando, eu não desejo assim... Sabe, eu não fico desejando que ela, né, tu sabe, né? Eu sei. Dando assim uma palavra dura para ela, né? Não, Deus disse, deixa, a vingança pertence a ele, deixa ele zombar, deixa ele brincar. Né? E às vezes tem gente até zombando da sua fé e você não sabe, né? Às vezes tem até gente zombando da sua fé e você não sabe. Aí, Senhor, tem misericórdia, só peça isso. Mas não dê logo uma lapada nele, às vezes assim, Senhor, tem misericórdia dessa vida. Porque o que é que diz o livro do profeta Naum, né, no capítulo 1, lá nos primeiros versículos? Que o Senhor tem o seu prazer na tormenta e na tempestade. A nuvem é o pó dos seus pés, e ele jamais inocenta o culpado. Então nosso Deus é... As pessoas, assim, às vezes não gostam, quando a gente fala, né, de que Deus, assim, é um Deus que muitas vezes pune, né? As pessoas dizem, não, mas Deus é amor. Eu vejo muita gente, né, falando. Mas as pessoas acham que só querem esse Deus de amor. É só esse lado, as pessoas querem um Já Deus me falaram sobre isso também. Eles querem fazer tudo assim e achar que Deus nunca vai fazer nada diferente, né? Mas assim, Deus é justo, né? Então é aquela história, meu amigo. Desobedeceu, é aquela história, né? Uma hora você vai pagar o preço.
E tem muita gente que não quer se submeter. O Clécio sabe que hoje tem muita gente que não quer se submeter ao trabalhar, ao agir de Deus. Porque ó, você vê que na época dos fariseus, não sei se os irmãos sabem, que Jesus chegou para ele e dizia assim, vocês estão sempre resistindo ao Espírito Santo. Né? Então, às vezes você faz um convite à pessoa para ir à igreja, não sei se os irmãos têm essa experiência. Você convida uma pessoa para ir para a igreja, aí ela vai uma semana, 2, aí você fica, ai, cadê? Tem gente que ele resiste. Ele não, a santidade dele é tão presente ali na igreja que a pessoa resiste. Né? Se você não tiver o suporte de um crente, de uma pessoa experiente, ele não se firma, não. Porque hoje o Espírito de Deus está tão aceso dentro da igreja que as pessoas vão ali, né? E aí eu convidei um amigo e disse, cadê? 1 mês foi, 2, cadê? Não está mais, ele está resistindo. E esses escândalos, essas coisas que estão acontecendo, é o pessoal resistindo. Estão resistindo ao Espírito Santo, ao trabalhar dele. Tem homem que não se deixa trabalhar, não. Por incrível que pareça, eu estou dizendo isso aqui para a irmã, isso é verdade. Tem homem que ele não se deixa trabalhar. Ele se converte, às vezes, diz um pastor aí lá do Rio de Janeiro, que ele bota logo algo embaixo do braço para evitar que o Espírito Santo trabalhe na vida dele. Então, você vê hoje, se você olhar assim dentro das igrejas, você vê poucas pessoas realmente interessadas em ser trabalhada por ele. Né? Às vezes, quando eu vejo um novo convertido, que ele chega para conversar comigo, eu digo assim, deixa Deus trabalhar, irmão. Deixa Deus. Nunca eu chego, sabe, impondo assim alguma coisa, eu disse, não, deixa Deus trabalhar. Né? Boa noite. Deus, ele trabalha, ele vai trabalhando de maneira, né, de acordo com a sua estrutura, né, de como você está buscando. Aí tem um pouco conhecimento. Será que eu vou conhecer esse Deus? Eu tenho tão pouco conhecimento. Não, vá. Você vai buscando, você vai crescendo e Deus vai provendo os meios para você crescer. Porque tem, porque tem a questão do livre-arbítrio, né? Então, assim, as pessoas acham que Deus ele vai mudar alguém da noite para o dia, assim, como se fosse um passe de mágica. Deus ele só trabalha a partir daquilo que você permite. Né? Você tem que dar liberdade. Se você não dá liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida, você vai ser eternamente a mesma pessoa. A mesma pessoa. Morrer, né? E sai da igreja não tem. E sai da igreja não tem compromisso com a integridade, com a retidão, com a santidade, não. E primeiramente também, como eu digo para o irmão, não tem vida de oração. Porque você dizer que tem Jesus e não tem vida de oração, meu amigo, é duvidoso. Desculpa eu dizer assim para os irmãos, sabe? Se você abrir a boca e dizer assim, eu tenho Jesus na minha vida, e você não tem vida de oração, esse Deus, ele requer de nós um compromisso com ele. Você tem que ter contato com seu pai todo dia. Mas todo dia, irmão Flávio, todo dia. Ter o contato ali de manhãzinho, uns 10 minutos, uns 5 minutos. Pai, eu estou aqui, Senhor, já é um novo dia, né? O seu contato com ele logo pela manhã, para ele lhe dar luz para você, né? Lhe dar uma estrutura para você enfrentar o dia. E aquilo que porventura venha, né, para você, e você já está ali, Deus já preparou você, já deu aquele discernimento para você responder à altura. Não é isso? Então eu vejo hoje, eu digo para os irmãos, que tem muita gente que não se deixa trabalhar não, pelo Espírito Santo. Essa questão da oração, Flávio, é porque qual é o problema? As pessoas sequer sabem o que é exatamente oração. Tem muita gente aí que passa anos dentro da igreja e ela não sabe o que é a oração em si. Tem muitos, eu estou cansado de dizer, né, eu sou do pentecostalismo. Sim. Mas qual é o problema do pentecostalismo, esse pentecostalismo exacerbado? Sim. É porque os irmãos eles gostam muito de movimento, de muito oba-oba, né, de muita, sabe? E eles não têm conhecimento da palavra. Então, parece que é assim uma coisa meio de emoção, né? De emoção, mas na maioria dos casos sabe? Isso aí causa uma série de... Né? Então, assim, essa questão da oração. A oração é um meio de você se relacionar com Deus. Como é que eu conheço você? É porque a gente, né, conversa, a gente, né, tem um diálogo, né, a gente troca, interage, né, informações, exatamente. Né? Como é que Deus se deixa conhecer? É você se relacionando com Ele. Como é que a gente se relaciona com Deus? Não só através da Bíblia, mas através da oração. A oração é conversa com Deus. Conversar com Deus. Eu me lembro que há alguns anos atrás, quando a gente começou a ser discipulador na Bethesda, eu e a minha esposa, né, os nossos primeiros experiências de liderança, eu me lembro que uma vez uma irmã se levantou numa classe de escola de batismo, né? Sim. Tinha, né, um ministrador, né, e tudo, e a gente estava assistindo junto, né, porque a gente dava esse suporte.
E a pessoa lá, ela falou da dificuldade que ela tinha de orar, né, e tudo, achando que tinha um modelo, né? Porque as pessoas, quando se convertem, elas acham que tem que ter um modelo, né? Ah, eu não sei orar, porque fulano ora bonito, eu tenho vergonha e tal. E eu disse para ela de uma forma simples, eu disse, minha irmã, você conversa com alguém? Orar é conversar com Deus. Deus não está preocupado em você usar a palavra bonita, não. Tem gente que fala bonito, a oração não passa do teto, né? Então Deus quer sinceridade. A maneira como você fala com ele não está preocupado com isso. Se você, né, é uma pessoa de linguagem simples, ele não quer saber disso. Você tem que ser autêntica e verdadeira, né? Expor, né? Expor verdadeiro coisas que procedem do seu coração, né? Você já está, né? Tem uma das nossas ovelhas também, né? Que se converteu também durante o nosso trabalho lá no interior. Que a história dela, cara, é uma história assim também assim muito muito triste, né? Com uma mulher que vendeu o próprio corpo para sustentar os filhos, né? Para os filhos não passarem fome. Então, quando a gente conheceu ela assim, quando ela contou essa história para nós, ela contou se achando assim a pessoa mais indigna, né? Da salvação, como é que sabe? Ela se achava assim uma pessoa extremamente suja, né? Mas a gente mostrou para ela assim o amor de Deus, a misericórdia de Deus e que Deus entendia, né? Esse lado. Rapaz, ela não lê nem escreve, pra você ter ideia, aquelas pessoas semi-analfabeta mesmo, né? Nunca teve oportunidade de ir numa escola. Ela tinha um desejo muito grande de ler a Bíblia e tudo, né? Mas ela assim, ela não... Mas se você ver, se você sentar com ela assim, conversar com ela e ouvir o que ela relata para ti, sabe? Ela cita textos da Bíblia, porque ela, né? Ela escuta, né? E assim, ela aprendeu muito, né? Na caminhada, assim, e faz gosto você ouvir ela falar de Jesus. Ela fala com um amor muito grande, entendeu? Por quê? Porque ela tem um relacionamento, né? Eu sei, como diz assim, né? Eu tenho Jesus, né? E agora? Diz assim, eu tenho Jesus, ele me salvou, me redimiu, e agora? Você tem que ter vida de oração. Você tem que ter vida de contato com a palavra dele, né? Para fortalecer seu espírito, né? E cultivar, né? Cultive, né, a oração, também os seus devocionais, né? Um bom livro, né, para lhe dar mais conhecimento, né? Para a gente poder destrinchar mais a palavra. Então, irmãos, essa é a palavra que eu tinha. Eu quero agradecer aos irmãos, né, por essa noite, pela oportunidade que os irmãos abriu. Pedir a Deus que verdadeiramente nos fortaleça, né, para a caminhada, nos dê exatamente aquilo que ele falou aqui hoje, né? A gente clamar por misericórdia e justiça, né? Porque tem muita gente também injustiçada no mundo, muita gente sofrendo nas mãos aí, né? De pessoas, né? Que não vê o direito do outro, né? Não quer lutar pelo direito do outro, né? Que é só eu, é só eu que tenho, só eu que vou ter, você não tem não. É como parece assim uma coisa assim. Você não pode ter isso não, eu tenho, você não pode ter. Diz assim, quase diz abertamente na sua cara. Aí a igreja clamar por isso mesmo, né? Quem sabe há muitos crentes, irmãos nossos, né, que estão por aí, quem sabe sofrendo, eu não sei, injustiça também, né? Mesmo ele tem a experiência da graça de Deus, mas ele está enfrentando problema. Eu enfrentei problema, vou dizer para os irmãos, no início da minha caminhada. Foi difícil, não foi fácil não, mas ele me sustentou. Eu não sei se os irmãos enfrentaram algum tipo de luta, de dificuldade, no dia que verdadeiramente receberam a ele. Mas hoje a palavra que o Senhor derramou aqui para nós e dispensou é essa, nós clamarmos por misericórdia e justiça. Amém. Né? Essa é a palavra que eu tinha, que é exatamente a palavra que eu disse, essa era a minha palavra de hoje lá de casa, eu vou trazer para os irmãos lá. Glória a Deus. Né? É muito bom, seu testemunho aí, né, e tudo. Mas é assim, eu conheci algumas pinceladas, né? Eu não conhecia assim como você contou hoje, né? Então, assim, para mim também foi muito bom, né? Ouvir a sua história. E saber que o testemunho de cada um de nós, né, edifica e muito, né, Flávio? Assim a gente aproveite, né? Assim, as pessoas que escutam, né? E a gente precisa encontrar os nossos irmãos crentes, porque hoje você encontra uma igreja, muitas vezes, eu recebi isso novo, eu ganhei 30, não sei quanto, eu tô com 5, não sei o quê. E você não vê as pessoas só dizendo, eu ganhei isso, só vantagem, rapaz. E a palavra, né? Né? E a vivência, né? Deus tem resposta para nós que traga paz, né? Alegria, né? Sossego para nós, né?
principalmente a paz. Quem é que Deus traz uma resposta para mim que me traga paz, não é verdade? Não é que eu trazer uma resposta que traz confusão, perturbação. Não, eu quero uma resposta que me traga paz, Pai. Porque o Senhor é o príncipe da paz. Então, as respostas de Deus é para trazer paz para nós. E nós, como crentes, que somos justificados por Ele, nós podemos clamar sim. Eu já vi uma pessoa até, não sei se foi um pastor, ele disse, não clame por justiça, não. O pastor dizendo, não sei se foi um pastor, foi um diácono. Não clame por justiça, não. Disse assim para mim, eu fiquei meio temeroso, eu não clamar por justiça. Né? A gente tem que ter fome e sede de justiça, né? Jesus disse, né? Aí eu disse que eu creio que a gente deve clamar sim por justiça. Tem muita gente, como é que se diz, injustiçada no mundo. E a gente tem que clamar também como crentes. Clamar por justiça e misericórdia para esse povo que, em vez de, como é que se diz, praticar a justiça e lutar pela justiça para o outro também, né? Não é só eu aqui, só eu, o outro não tem acesso, aí fica uma coisa, né? Bons para uns e para outros não sei se é essa a visão de Jesus, né? Bom para uns e ruim para outros, eu não sei se essa é a visão de Jesus, né? Para as pessoas, né? Amém. Então, quero agradecer, Flávio, né, assim, por você ter aceitado o nosso convite, né, ter vindo para cá, principalmente assim, né, com essa questão de horário, porque para mim é meio complicado, principalmente a segunda-feira tá muito cheio, né, e tudo. Toda segunda-feira a gente tá aqui, né, você... toda segunda. Toda segunda a gente tá aqui, né, e tudo, aí eu tô sempre trazendo alguém, né, diferente também para ministrar nessa coisa toda, então assim, você já se sinta à vontade para vir às vezes que quiser. Se quiser trazer alguém, pode trazer também. Se quiser trazer alguém para dar uma palavra, ou se você quiser trazer alguém para louvar e cantar um cântico. Só você me comunicar antes, né, e tudo, que seja realmente pessoas que você conheça, que saiba, né, que são íntegras, né, em termos, né, tem um compromisso, né? Exatamente, porque assim, eu já vivi muitas experiências assim desagradáveis, né, com pessoas que foram levadas, por exemplo, que eu permiti pregar na nossa igreja, né, e depois a gente sabia que aquela pessoa não era digna nem de subir no altar, né, cara? Então, e você sabe, né? Então é uma responsabilidade grande que a gente tem, né? É verdade, tanto é que eu disse que o Clécio é corajoso, me chama. Não, mas o Clécio sabe que eu já tenho vida de oração, o Flávio tem vida de oração. Para tu ter ideia, eu já cheguei a dar oportunidade para um cara, né, que se intitulava pastor, através de um amigo meu, eu não conhecia ele. Eu confiei pelo amigo, né? Achei que ele conhecia o cara. E depois eu soube que o cara era um fornicador. Entendi. E o cara subiu no altar e pregou, né, nesse dia. Entendeu? E aí eu depois cheguei pro meu amigo e disse, como é que tu leva uma pessoa dessa e a gente faz um negócio desse, né? Lógico, Deus não me imputou essa culpa porque eu não sabia, né? Porque uma coisa é eu saber. Assim, a pessoa tem que ter realmente um real compromisso, né? Porque tem que ter a vida limpa, né, pô? Né? Tem que ter a vida limpa com Deus, Entendeu? Então assim, né? Você fica à vontade. Tu chamou algum menino aí da Assembleia para... Não, ainda não. Não, ainda não. Eu até convidei um pessoal que tem aqui nessa rua, que tem uns irmãozinhos aqui nessa rua, né? Tem aqui, né? Eu acho que elas até esqueceram, mas eu vou estar reforçando esse convite, né? Como é o nome da igreja deles, você sabe? Rapaz, aqui tem um pessoal que frequenta aí a Cidade de Deus, que é Ministério Pentecostal Cidade de Deus, né? Eu já fui lá várias vezes, já preguei por lá e tudo, já levei minha filha para cantar lá. Né? Tem outros que é da igreja aqui, do Ministério Montese Alinana Gonçalves. Tem alguns irmãos lá da rua que são de lá. Então tem alguns irmãos aqui, né? Reginaldo nunca veio, não? Não. Conhece o Reginaldo? É da Assembleia? Talvez conheça assim de vista. Ele faz um culto campal aqui parece que é sábado, agora ele fez. Na aqui rua. No bairro tem muita gente. Oi? Aqui no bairro tem muita gente. Aqui nesse pedaço aqui tem muito irmãozinho. Aqui tem muita denominação. Tem muita. Resgate, né? Assembleia. Essas conhecidas já tem um bocado. E aí, se tu entrar em Lagamar, macho, o que tem de ministério independente aí dentro é muito. Que bom, né? A gente fica feliz, né? Não, com certeza, né? Porque as igrejas fazem um trabalho realmente, né? Trabalho para o ser humano, né? Para pessoas independente assim
dos problemas que a gente percebe que tem, né, assim, da falta, às vezes, de maturidade, né, de discernimento que algumas têm, mas aquela história, né, o importante é se pessoas estão se convertendo e estão mudando, né. O ministério, por exemplo, Realmente, esse bairro aqui, eu vou dizer, Ministério viu? Pentecostal Cidade de Deus ali, eu tenho um bocado de amigos, eu tenho amigos ali com uns 14, 15 anos que eu conheço, né? Que foi da primeira vez que eu voltei de Canindé, 2010, irmãos que saíram do tráfico e eram da pesada, né? Eram de dentro do tráfico. Mas estão aí, são verdadeiros homens de Deus mesmo, né? Convertidos, transformados, né? Maravilha, né? Isso é que importa, né? É isso que importa. Eu estou cansado de dizer. Não adianta ficar essa briga de denominação. Não dá não. Ah, eu não vou para a igreja A porque o meu pastor não permite. Ah, eu não posso pregar em tal canto porque o meu pastor não permite. Ah, que a igreja B é diferente da minha e tudo. Eu acho tão, sei não. Isso aí é o mesmo sangue. Causa muita divisão, né? E mesmo sangue derramado, né, do Cristo, né? Causa divisão e o que é que acontece? Enquanto estão perdendo tempo com essas besteiras, as almas estão caminhando a passos lentos para o inferno, né? E aí a responsabilidade é nossa e Deus vai cobrar, né? Enquanto a gente perdeu o tempo com isso, ele quando chegar lá ele vai cobrar, né? Se você não fizer a sua parte. Então, para encerrar, né, a gente mais uma vez quero lhe agradecer, né? De verdade, creio que o pessoal aqui todos, né, foram abençoados, edificados com a sua palavra. E eu vou pedir que você faça a oração de encerramento. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Agradecer aos irmãos. Eu vou ficar aqui de pé, para ficar de pé. Fazer uma oração de gratidão, né? Deixa eu só ver aqui, Flávio, para não pegar cortando. Oremos. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pelas nossas vidas, aleluia, pela tua condução, Pai. Tu sabes e conheces a cada um de nós, meu Deus, tu trata pessoalmente de cada um, porque tu és um Deus bem presente, bem pessoal, meu Pai. Te peço, te suplico, meu Pai, por cada irmão aqui presente. Obrigado, Senhor, pela atenção deles. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor com certeza ministrou algo aos seus corações, vindo da tua palavra, direcionado pela tua palavra, Senhor. Que eles possam crescer na graça e no conhecimento de Deus. E que o Clécio também possa crescer aqui, evoluir, progredir na fé juntamente com eles. E, ó Deus, também muitas pessoas interessadas que vivem essa verdade, essa salvação, que tem comunhão contigo, o Clécio possa também encontrar essas pessoas no dia a dia dele e ele faça esse convite, as pessoas aceitem, venham ministrar aqui, falar do amor de Deus. Senhor, que sejam pessoas que verdadeiramente amam a tua verdade, amam a tua palavra, têm compromisso com essa salvação, com esse plano maravilhoso. Deus, obrigado, meu Deus, por nossas vidas, pelo dia de hoje, por o Senhor nos guardar. O Senhor já nos deu tantos livramentos, meu Deus. Nós estamos aqui, se fôssemos contar tantas coisas que o Senhor já fez, nós queremos dizer para ti, meu Deus, as nossas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Aleluia. As nossas mãos, Pai, estão cheias das tuas bênçãos, Pai. Continua, Pai, continua, como diz aqui no Salmo, Pai, abençoar com benignidade o povo, meu Pai, que anda em retidão de coração, Senhor. Oh, meu Deus, com as tuas delícias, com o teu cuidado, com a tua fidelidade e o teu amor. Glória meu Deus, que o teu povo receba a paz, meu Pai, nesse lugar. Receba a paz, meu Deus. Que eles tenham a paz duradoura, perfeita, Senhor. E essa paz possa verdadeiramente contagiar as pessoas aqui próximas. As pessoas passem a dizer, eu quero o que você tem. Eu quero essa paz que você tem. Amém. Que só o príncipe da paz pode dar, o Senhor Jesus. Senhor, faz isso, Senhor, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado neste lugar. E usa o teu servo Clécio com poder e graça, derrama da tua unção, da tua graça sobre ele. Amém. Capacita ele, Senhor, que o Senhor também possa, se quiser, levar eles para outros lugares carentes da tua palavra e do teu amor, usa ele, sua esposa, sua família, com poder e graça, Senhor, que ele possa ser um instrumento eficaz nas tuas mãos, Senhor. Te suplico essas bênçãos por amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a igreja do Senhor que crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Senhor, te abençoe. Obrigado. Paz, irmão. Ai, meu irmão.
Paz, Deus abençoe ricamente, hein? Senhor, vou desligar aqui. Vai fazer os cortes.